Boa noite, meus queridos amigos e companheiros do Grupo Espírita Mensageiros. Boa noite também a todos aqueles queridos amigos e companheiros que não pertencem ao Grupo Espírita Mensageiros, mas que com certeza estão sempre conosco, nos acompanhando nestas reflexões e sobretudo nas nossas reflexões de quarta-feira, quando nós estamos aqui com este objetivo de buscar nas lições do Evangelho esclarecimentos e informações para fazer parte destas nossas janelas de memória, onde nós arquivaremos os nossos dados, as informações, os ensinamentos e conhecimentos e, sobretudo, os exemplos do próprio Cristo, para, nas necessidades e, em especial, em todos os atos da nossa vida, nós conseguirmos extrair e colocar em prática, realmente apreender os ensinamentos e as informações e, é claro, evoluir com a prática de tudo isso. É algo muito interessante, mas a gente vai conversando no decorrer das nossas exposições, porque nós estamos ainda aqui na nossa breve introdução e já vamos fazer a nossa prece inicial, pedindo permissão à espiritualidade para iniciarmos estes momentos de reflexão. É claro que todos vocês já estão aí sintonizados, já prepararam a sua água, aqueles que se encontram em casa e preparados, né? E também já de mente e coração abertos para estes ensinamentos, mas que nós possamos nesse instante, através da prece, efetivar ou complementar a nossa preparação. Para isso eu gostaria de pedir a todos vocês que nesses instantes olhassem para dentro de si próprio, para o seu interior, para o seu coração, a sua mente, e busque preenchê-los ou preencher todos os espaços, não somente os espaços vazios, mas preencher todos os espaços com a figura do Cristo, com as imagens belas da natureza, que representam a criação divina em toda a sua beleza, para que não tenhamos sequer a mínima margem para desviar os nossos pensamentos, para desviar a nossa atenção e com maestria assimilarmos as lições que a espiritualidade preparou para cada um de nós nesta noite. Apesar de ser uma reflexão coletiva, cada um de nós interpretaremos de acordo com o conhecimento e o grau evolutivo e com o auxílio do anjo da guarda, a quem eu gostaria que todos vocês invocassem nesse instante, a se fazer presente nestas suas reflexões, auxiliando na apreensão de tudo aquilo que for imprescindível, em especial para este momento evolutivo de cada um. Rogamos paz a Jesus e à espiritualidade. Essa mesma paz que nós vamos, juntamente com eles, distribuir ao nosso lar, às pessoas que fazem parte da nossa convivência mais direta, aos nossos amigos, aos nossos colegas de trabalho, ao nosso local, o ambiente de trabalho. Enfim, essa paz que nós vamos aprender a direcionar a toda a humanidade, para que este planeta, o mais breve possível, conquiste a sua fase regenerativa e sejamos todos menos sofredores, mais próximos da felicidade, mais espiritualizados e conscientes de que, como criaturas divinas e imortais, somos os artífices do nosso próprio destino, engenheiros da nossa vida e trabalhadores em prol de um universo cada vez melhor. Que assim seja. Realmente desejamos a todos muita paz, muita alegria, muita tranquilidade nesses momentos de reflexão. Meus queridos companheiros,
nós estamos aqui nessas nossas reflexões semanais. Semanais não, né? A gente está quase aí uma vez a cada mês, né? Agora, com mais companheiros que entraram nessa escala, fazendo algumas reflexões em cima do Evangelho por Emmanuel, que é aquela obra organizada pela FEB, onde, através de comentários de Emmanuel, diversos versículos bíblicos, sobretudo evangélicos, ele vai nos ensinando a entender e nos aprofundarmos nos ensinamentos do Cristo, na essência destes ensinamentos, a fim de que, através de uma compreensão, nós consigamos colocá-los em prática. Com certeza, a grande dificuldade da maioria, se não da totalidade das pessoas, a dificuldade de se colocar em prática os ensinamentos é exatamente a falta de compreensão. Aquela falta de compreensão onde nós não sabemos como e de que maneira aplicar estes ensinamentos, porque muitos carregam lá no campo da utopia, deixa os ensinamentos do Cristo ou deixa o próprio Cristo colocando no altar, num lugar bem distante da nossa própria realidade. E a gente aprendeu, sobretudo com a doutrina espírita, que não é assim. Não pode ser assim. Aliás, o Espiritismo tem como objetivo, como exposto na questão 627 de O Livro dos Espíritos, exatamente trazer uma forma interpretativa mais adequada, mais contemporânea e mais fácil de entendimento para que nós consigamos esta finalidade. Não é apenas e tão somente colocar o Cristo no altar e simplesmente esquecermos ali, como acabamos de dizer, uma utopia, como uma ilusão, como um sonho. Meus queridos irmãos e companheiros, Emmanuel está nos ajudando a entender um pouco deste Sermão do Monte e, em especial, estamos ali no ponto do bem-aventurados os aflitos, e é um dos tópicos que ele mais trabalha. Por quê? Porque, infelizmente, a humanidade ainda não conseguiu se identificar como bem-aventurados e, sobretudo, um bem-aventurado que experimenta uma aflição. Nós ainda temos uma visão muito materializada de todos os ensinamentos do Cristo e principalmente aqueles que nos pesam um pouco mais. E é claro que para muitos, se não para a grande maioria, é impossível você ser feliz diante de uma dor, diante de um sofrimento e diante de uma aflição. Sim. Mas esse é o nosso objetivo aqui, sobretudo com Emmanuel, tentando entender, e eu repito, vários foram os textos que nós viemos trabalhando nesses últimos pontos, né? Ou melhor, nesses últimos encontros, onde ele vai explicar para nós o que é ser aflito e como ser um aflito bem-aventurado. E para isso, nós, já adentrando aos seus textos, nós devemos aprender, e a lógica espírita nos ajuda a entender que a gente não pode gastar energias desnecessárias com aborrecimentos inúteis. Gente, eu gosto e lembro muito daquela lição do Evangelho sobre a paciência, onde Joana de Ângeles, né, ali como codinome de espírito amigo, nos diz que a vida constitui de 1000 nadas, 1000 pontos, 1000 coisinhas que a gente vai no dia a dia enfrentando e a gente não consegue identificar ali oportunidades de esclarecimento e oportunidades de crescimento. Nós desperdiçamos sim muitas energias com coisas mínimas, com coisas básicas, com coisas totalmente desnecessárias e inúteis. Às vezes alguém que fala um pouquinho mais alto, ou um telefone que toca, ou uma criança que chora, aquilo já é o suficiente para nos tirar o equilíbrio ou a harmonia. Mas por quê? Como? E é isso que Emmanuel chama a nossa atenção. E infelizmente pessoas assim acabam prejudicando a sua própria saúde. E é uma expressão que ele usa, né? Nós gastamos fluido vital com esses aborrecimentos inúteis.
Quantas pessoas não desencarnam prematuramente? Estou dizendo desencarnem prematuros através daquilo que a gente chama, por exemplo, de suicídios inconscientes. Quando nós vamos desgastando o nosso fluido vital, a gente faz isso. Quando a gente vai se irritando, se aborrecendo, nós estamos exatamente prejudicando, por exemplo, a nossa via coronária, a nossa pressão arterial, o perfeito funcionamento dos nossos neurônios, do nosso cérebro. Vejam, tudo isso são coisas ou gasto de energia desnecessária com coisas inúteis. A gente precisa dar mais importância, ou melhor, nós precisamos dar valor e importância às coisas de acordo com aquilo que realmente e efetivamente contribuem e colaboram para a nossa felicidade. É claro, nós, como construtores do nosso próprio destino, estamos deixando a desejar. Com isso, podemos muito tranquilamente dizer que nós não nos amamos o suficiente. Casos de, como Emmanuel chama, de aflições excedentes. Esses aborrecimentos com coisas inúteis são aflições excedentes. Repito, totalmente desnecessárias. E nós somos quem nos impomos esse tipo de coisa, essa carga mais pesada nos nossos ombros. E aí? De que adianta? Às vezes fazemos isso em prol de um salário melhor, ou algo mais vantajoso, e aí a própria espiritualidade, ou melhor, Emmanuel vai perguntar aqui, para quê? Qual seria o objetivo? Aumentar o nosso peso, aumentar a nossa carga a troco de coisas que, infelizmente, nós não seremos capazes de suportar até o fim da nossa existência? Muitos de nós, por exemplo, diz Emmanuel, dispomos de uma saúde excelente. E, lógico, com essa saúde boa, nós vamos simplesmente levando as nossas atividades e os nossos deveres comuns. Mas, aquela rotina, coisa boa, mas de repente, quando a gente se depara com essa possibilidade, por exemplo, de férias, nossa, nós ficamos loucos. E é engraçado que a gente percebe que existem essas aflições, ou o aumento das aflições por dois lados, né? Nós vamos ter de um lado aqueles que às vezes vão tirar férias, mas começam a se preocupar. Nossa, e quando eu voltar? Será que o meu emprego vai estar lá? Será que eu vou estar na mesma função? Será que ninguém vai tomar o meu lugar? Esse é um lado. Já tem outros, por exemplo, que vão sair de férias, mas vão se extravasar nos vícios, que vão ter até mesmo dificuldade depois de retomar aquela própria rotina e automaticamente vão desgastar energias de forma desnecessárias. Tem gente, como diz Emmanuel, que às vezes reclama, você pegou ali e marcou suas férias, e de repente seu patrão fala, nós vamos adiar suas férias e tal, e a pessoa entra naquele desespero. Gente, nós sabemos que determinados direitos, quando eles são adquiridos, não tem como o patrão simplesmente falar e cortar e falar, você não vai ter mais. Mas aí o que acontece? Quando ele fala que naquele momento, naquele período não pode, e a gente vê as nossas férias adiadas, nossa, mas também é uma outra, é um Deus nos acuda, um gasto de energia desnecessárias, sem pensar, olha o que diz Emmanuel, que às vezes aquele adiamento foi exatamente a providência divina que trouxe para você, porque poderia aquele momento te levar a uma fatalidade que colocaria em risco a sua própria existência. E por que não? A sua própria vida física. Nós já não vimos história de pessoas, por exemplo, que perderam o avião, ficaram até preocupadas, esbravejaram, e aí de repente o avião me cai e todos os passageiros morrem. Vejam, férias adiada,
viagem perdida? Será que não tinha algo por trás de tudo isso? E nós estamos ali apenas e tão somente sofrendo aflições excedentes? Se aconteceu aquilo, se nós não provocamos, gente, existe uma razão de ser. É isso que Emmanuel está falando, como aflições excedentes. Se existe uma razão de ser, não sofra com aquilo. Enxergue em tudo aquilo um benefício. Se você está querendo ser um bem-aventurado com determinadas aflições, isso é algo que você precisa rever nos seus conceitos. Emmanuel vai dizer que tem pessoas também que excedem nas suas aflições porque possuem recursos materiais e de repente perderam um negócio. Nossa, esse negócio ia ser muito bom, que eu ia ganhar muito dinheiro. E as pessoas perdem até o sono por conta daquele negócio que perderam. Mas, será que se tivessem ganhado aquele lucro, não teria sido prejudicial de alguma forma para eles? Emmanuel fala, poderia dentro daquele lucro, às vezes até exorbitante, você se ver diante de uma criminalidade ou diante de uma própria loucura. Sim, com coisas que fogem e escapam àquela normalidade ou àquela naturalidade. Aflições excedentes. Emmanuel vai lembrar de pessoas, por exemplo, que possuem aquele monte de joias, possuem aquele monte de bolsas, possuem aquele monte de sapatos, né? Possuem aquele monte de terno, aquelas coisas, e de repente some uma coisinha, sumiu um lenço. A pessoa entra num nível de desespero, de uma aflição. Emmanuel fala, para quê? Tem tantas coisas, e às vezes um lenço, uma meia, um cinto, algo aparentemente insignificante diante do universo de coisas que você tem. Tem pessoas que entram num desespero, que ele fala, olha, para que essa aflição excedente? Olha a quantidade de energia desnecessária que você está gastando. Você está, vamos usar essa expressão, queimando o fluido vital desnecessariamente e reduzindo o tempo de vida do seu corpo físico. E quando nós reduzimos o tempo de vida do corpo físico, nós trazemos prejuízos para o espírito. Havia uma programação, haviam coisas que precisariam ser revistas, haviam coisas que precisariam ser reparadas, relacionamentos que poderiam ou precisariam ser relidos e, sobretudo, reconquistar a reconciliação. E nós simplesmente perdemos, por quê? Porque reduzimos o nosso tempo de vida com aflições excedentes. Outro exemplo que Emmanuel traz aqui para nós, às vezes as pessoas com seu guarda-roupa cheio, lotado, e de repente vai lá e briga com o costureiro porque ele não entregou a sua roupa no dia certo, ou porque o modelo que você pediu teve alguma coisinha que você não gostou, e aí a gente vai brigar. Ah, mas tem gente que vai dizer, não, mas nós temos que brigar pelos nossos interesses, nós temos que ser certos nas nossas coisas, e eu sou assim com os outros, por que os outros não podem ser assim comigo? Opa, calma. Não é isso, você brigar pelos seus direitos, mas veja o que Emmanuel diz, é você exceder nas suas aflições e desespero por questões de somenos importância. Se ele errou, você peça para que ele refaça e volte àquilo que você queria. Não precisa você simplesmente exceder no seu sofrimento, porque a cada dor, a cada sofrimento, a cada desespero, você vai matando células do seu corpo, do seu organismo. E isso estará trazendo para você não somente uma aflição excedente, mas também uma diminuição do seu tempo de vida corporal, e automaticamente poderá estar atrasando a sua evolução. E se aquele modelo que saiu equivocado, ou se aquela costura que saiu um pouco atrasada, fora da data prevista, também não foi uma oportunidade de aprendizado que você simplesmente está jogando fora.
Emmanuel ainda fala, gente, de pessoas que têm o carro, às vezes até o carro do ano, e aí chegou um ano, veio a pandemia, não conseguiu trocar porque o preço subiu, a pessoa entra em desespero. Gente que tem às vezes 1, 2, 3, 4 pratos diferentes de comida, misturas, verduras, e aí de repente começa a reclamar porque tem alguma coisa que ele gosta e que não está ali, que não foi feito, não foi preparado para ele. Tudo isso, como diz Emmanuel, são aflições excedentes, são aflições totalmente desnecessárias. E se nós queremos ser bem-aventurados diante da aflição, a primeira coisa que a gente tem que fazer é cortar aquelas aflições desnecessárias. Por isso, ele diz que são felizes aqueles que carregam os seus fardos, que carregam as suas provas, que carregam as suas expiações, com serenidade, com tranquilidade, com diligência. Por quê? Porque toda aflição excedente complica a nossa trajetória, a nossa caminhada, o itinerário da vida, como diz Emmanuel, e corre por nossa conta. Muitas das vezes, naquela equação que a gente já falou várias vezes aqui, né? Do 10-90, muitas das vezes, se não quase todas, entram à custa dos 90. Dos 90 que nós proporcionamos ou que nós impingimos a nós mesmos. E não daqueles 10 que já veio programado, relativo ao passado. Não. Muitos desses entram exatamente nos 90, porque nós criamos aquela situação. Então, por que não começar a agir um pouco mais de tranquilidade, um pouco mais de paz? Porque Emmanuel ainda vai dizer que quando Jesus proclamou a bem-aventurança aos aflitos, ele não se reportava aos espíritos insubordinados e impacientes e que elegem, sobretudo no desespero e na indisciplina, normas regulares, normais de reação. Não. Jesus, segundo Emmanuel, se referia a todos aqueles aflitos que estão auxiliando de alguma forma o engrandecimento coletivo, e a sua aflição vem exatamente por esse contributo que ele tenta dar e trazer para a sociedade onde ele vive. Ou para aqueles que, buscando se converterem à própria luz, estão enfrentando com muito sacrifício e dor os próprios vícios que ele carrega, para que chegue e se apresente à luz de uma forma diferente. Sim, Emmanuel está querendo dizer que Jesus, quando proclamou bem-aventurados os aflitos, estava se referindo àqueles que se consagram à caridade e que precisam vencer muitas das vezes vários obstáculos dentro de si, dentro da própria família, mas para levar um pouco mais de paz e tranquilidade para o outro. Porque a gente sabe que a caridade e sobretudo a própria piedade, como está lá no Evangelho também, segundo o Espiritismo, uma caridade bem sentida é amor, e o amor é devotamento, e o devotamento é o esquecimento de si mesmo. Piedade. Então esses que sofrem por tudo isso, sim, são bem-aventurados. Foram esses que o Cristo procurou atingir, e não aqueles que simplesmente aumentam seus desesperos. Se fosse assim, eu ficaria me batendo aqui, né? Ou então fazendo determinado tipo de sacrifício físico, destruindo o meu corpo, e já me acharia pronto, apto à salvação e ao reino dos céus. Não. Jesus está falando de bem-aventurados ou felizes aflitos, aqueles como, por exemplo, um Estevão, que por amor ao Cristo, aos seus ensinamentos, acabou sendo apedrejado, quando exatamente tentava debater e levar o Evangelho a todos os cantos. O aflito, como foi Paulo de Tarso, sobretudo depois da sua conversão. Quantos apedrejamentos, quantos xingamentos, quantas agressões ele foi vítima. Ele estava em aflição, sim, estava sofrendo, sim. Mas por quê? Ele estava sofrendo exatamente para deixar manifestar em si
a figura do Cristo. Esses são bem-aventurados, estes serão recebidos no mundo espiritual, estes são efetivamente felizes e estarão preparados a cada dia para auxiliar a humanidade e conduzi-la. Esses são aqueles que vão sublimar o sofrimento, são aqueles que no mundo espiritual, quando olhar para suas feridas, vão vê-las brilhando. São esses bem-aventurados que Jesus, ou a esses que Jesus se refere, e não aqueles que criam por conta própria aflições e, sobretudo, com desgaste desnecessário de energia, de próprio fluido vital, que, claro, nós precisamos dele para nos conduzir, ou pelo menos para conduzir a nossa máquina física até o fim da programação que cada um estabeleceu para si próprio. Nós vamos fechar essa parte. Tem mais alguns textos de Emmanuel que nós não trabalhamos todos, nos bem-aventurados os aflitos, tá? E a gente vai depois, na sequência, passar para aqueles que estão preparados para herdar a terra. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Como que a gente vai entender e encarar essa mansidão, segundo Emmanuel? Mas isso é para o nosso próximo encontro. Meus queridos amigos, meus queridos companheiros, espero ter auxiliados nestas reflexões. Espero que vocês consigam compreender com Emmanuel o que vem a ser aflitos e quais são os aflitos que são bem-aventurados. E de modo muito especial nas reflexões de hoje, que cada um de nós não busquemos aflições excedentes. Já temos o suficiente pela nossa ignorância, pelos vícios que trouxemos dessas várias existências. Não precisamos criar mais. E assim, nós seremos bem-aventurados, porque a figura do Cristo estará sempre conosco, na nossa memória, no nosso coração, nos dando força para continuar superando e, sobretudo, para aprender a como viver neste planeta de provas e expiações. Façamos agora então a nossa prece final, mais uma vez firmando o nosso pensamento neste Mestre incomparável, agradecendo-o pela oportunidade de estarmos aqui reunidos e compartilhando informações, compartilhando conhecimentos, compartilhando ensinamentos, compartilhando sobretudo vibrações. Que a paz que nós procuramos, sentimos e invocamos no início da nossa reunião e que permaneceu conosco durante todas as nossas reflexões, possa continuar permeando a nossa mente, invadindo o nosso coração e se espalhando para todo o nosso lar e para as pessoas com quem convivemos, a fim de que sejamos exemplos vivos, espelhos, farol, a iluminar aqueles que ainda não despertaram para a felicidade, porque bem-aventurados somos todos quando nós entendemos qual o verdadeiro objetivo das aflições. Muita paz a todos vocês, que Jesus os abençoe, estejam em perfeita sintonia e harmonia com seu anjo da guarda, e que a vida seja cada vez mais santa, que a fé os conduza para a felicidade e a perfeição no seio do Criador. Que assim seja.